Unidade 3, nós vamos estudar a finalidade da igreja. Vamos estudar 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses. Eu confesso aos irmãos que eu acho o nosso tempo é pouco para a gente entrar com uma profundidade nos assuntos que nós vamos abordar. Em 2003 a 2005, quando eu estudei, eu me lembro que só 1 Coríntios foi 2 meses. Só em 1 Coríntios foi 2 meses. O assunto é muito profundo, é muito extenso, entendeu? E a gente sente, às vezes, de não poder, nos aprofundar tanto quanto nós queríamos aprofundar. Mas nós vamos aqui dar uma profundidade, e eu creio que os irmãos depois vão estar lendo mais sobre o assunto, entendeu? E as dúvidas concernente ao livro, os irmãos podem nos chamar em box. Até aproveitar o ensejo aqui, falar aos irmãos, qualquer assunto que às vezes você tem que tratar, irmãos, me chame separado. Às vezes, alguma coisa assim, me chame separado, porque de repente, deixa eu dar um exemplo. Irmão, eu não vou hoje porque está chovendo em Ubatuba, um exemplo, mas você está lá em Ubatuba, e se você põe no grupo, às vezes tem um que está sabendo que está chovendo lá em Ubatuba, ele acha que a chuva vai vir para cá, aí ele não vem também, Então, às vezes, se você não for vir naquele dia, você dá um toque para mim, separado. Você me dá um toquezinho separado, aí a gente conversa separadamente, amém? Perguntas também, você dá uma perguntada separado, ou se for alguma coisa do próprio conteúdo do livro, você pode anunciar ali mesmo, não tem problema não. Mas quando é um assunto mais específico, você chama a gente separado, amém? A finalidade da igreja, Coríntios em busca pela solução de conflitos. Irmãos, na realidade, quando Paulo escreveu, e todas as cartas que nós podemos ver, que as cartas que Paulo escreve, são cartas respondendo perguntas ou solucionando problemas que Paulo tinha, que estava acontecendo no seio da igreja. Por exemplo, a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, mais especificamente, são problemas que tinham naquela igreja, que Paulo escreveu especificamente tratando dessas causas, desse problema. Queria dizer que é 1 Coríntios em busca pela solução de conflitos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, escrita entre o ano 55 a 56 depois de Cristo, tem como objetivo tratar de alguns problemas. Nós conhecemos bem, irmãos, quando Paulo passou em Corinto, Atos capítulo 18, fala que quando Paulo chegou ali, Paulo estabeleceu aquela igreja ali na cidade de Corinto. Vamos falar um pouquinho da geografia. O livro tem, a informação aqui é bem pouca, mas eu vou traçar para vocês. Era uma cidade portuária. Na época do primeiro século, irmãos, as cidades portuárias eram as cidades que tinham mais destaque para todos, porque na época não tinha avião, Então eles utilizavam muitos navios e barcos para viajar, e era o meio de transporte na época que os viajantes faziam. Então todas as cidades portuárias eram cidades ricas e prósperas, mas também eram cidades que agregavam maior problema concernente aos deuses, às religiões, às prostituições, do que as demais. Por quê? Vinham povos de todos os lugares, entendeu? Então vinha alguém de uma outra região que adorava um Deus totalmente diferente, que se adorava ali. Então aquelas pessoas que vinham e desciam naqueles portos ali, já traziam consigo a religião, Já trazia consigo a religião.
A religião predominante naquela cidade chamada Corinto era o culto à pseudo-deusa chamada Diana ou Afrodite. Existia 1000 sacerdotisas que prestavam culto a Diana ou Afrodite, né? Creio que é de conhecimento dos irmãos, e é por isso que Paulo escreve acerca do cabelo da mulher, né? É a única carta que Paulo fala do cabelo, é Coríntios, né? As sacerdotisas deveriam raspar as cabeças para prestar culto àquela deusa. Era uma deusa do sexo livre, entendeu? Todas as sacerdotisas que iam prestar culto, elas praticavam relações sexuais com qualquer um que iriam prestar culto àquela deusa. Todas as mulheres corintianas, não sei se pode falar assim, Oliveira, não pode, né? Todas as mulheres que nasciam em Corinto, fica melhor, né, pastor? As mulheres corintianas, né, irmã Cidinha, fica meio esquisito, né? Todas as mulheres que nasciam em Corinto, irmãos, elas deveriam prestar serviço à deusa, era uma ordem, entendeu? Pelo menos uma vez por ano. Nasceu em Corinto, tem a identidade de Corinto, corintiana, tem a identidade de Corinto, né? Ela era uma obrigação ela prestar culto uma vez por ano àquela divindade. Então ela prestando culto àquela deusa, automaticamente raspava a cabeça, porque todas as mulheres deviam raspar a cabeça, era uma obrigação para se identificar como prestando culto, entendeu? E a prostituição era muito grande na cidade de Corinto. Era por isso que Paulo, ele exorta, ele fala do templo do Espírito que somos nós, ele fala para tomar cuidado com o pecado. Nós vamos falando no decorrer sobre isso. Então, em síntese, além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade promíscua e tinha esse problema também das mulheres que ali prestavam culto. Um dos problemas maiores que Paulo enfrentou ali naquela cidade, não vou dizer para vocês que foi um dos maiores, mas é um problema, é um dos problemas, está na página 88, é a divisão. Havia um problema de divisão na igreja. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas. Paulo, ele tenta trazer na mente dos habitantes de Corinto, que eram crentes, para não falar dos corintianos de novo, né, irmãos? Para não falar que os corintianos eram os contendeiros, né? Para os habitantes de Corinto, né? Eles tinham esse problema, irmãos. Isso aqui eu até quero deixar bem claro aos irmãos, um texto que eu interpretei muitos anos erradamente, mas nós vamos aprendendo, né? Sobre 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz lá: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, né? Paulo, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo está tratando desse problema, do problema da divisão da igreja. Havia uma celeuma na igreja, a igreja estava dividida, a igreja estava repartida, cada um puxava para um canto. Então Paulo, ele procura, no entanto ele diz aqui, capítulo 1, verso do 11 ao 13, está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou vós foste batizado em nome de Paulo? Paulo chama eles de carnal e imaturos. Embora seja uma igreja que tinha os dons espirituais, os dons afluíam na igreja, eles tinham a manifestação, mas Paulo chama eles de carnais e imaturos. Por quê? Por causa da divisão. Voltando a falar do capítulo 3, 16, 17, 18, Paulo está falando que aquele que destruir o templo do Espírito, Paulo ali, irmãos, ele não está falando do nosso corpo.
No capítulo 6, 18, 19 e 20, ele está falando do nosso corpo, mas no capítulo 3, ele está falando da igreja, do corpo místico. Você está entendendo? Paulo está falando que aquele que destruir a igreja, o corpo de Cristo. Você lembra que eu já falei para vocês que Deus habita em 3 lugares? Ele habita no terceiro céu, que é a sua morada. Ele habita no corpo místico de Cristo, que é a igreja invisível, e ele habita em nós. Então no capítulo 3, Paulo está falando do corpo místico. Paulo está dizendo que aquele que destruir o corpo místico, que é a igreja, Deus o destruirá. Então nós estamos vendo que Paulo está falando de um problema sério, irmãos, de divisão na igreja. Esse negócio de dividir a igreja, irmãos, é um problema sério. Esse negócio de rachar a igreja é coisa séria, irmãos. Você está entendendo? É que às vezes, por uma falta de uma hermenêutica, de uma exegese, a gente pega ali e cita ali como se fosse o nosso corpo. Não, Paulo não está falando do nosso corpo, Paulo está falando do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E ele diz bem claro: aquele que destruir o corpo de Cristo, Deus o destruirá. Então por isso que quando nós vemos que às vezes há uma divisão na igreja, há uma divisão até mesmo, né, de ministério, né, pastor? Às vezes Deus trata com o divisor, né? Porque é o corpo de Cristo, irmão. O camarada quer sair daqui e ir lá para o outro lado da cidade lá e fazer culto lá, é uma coisa, né, pastor? Mas o cara sai daqui, vai aqui do lado, irmão, ele está querendo dividir mesmo. Entendeu? O cara sai daqui, aluga um salão na esquina ali, irmão, ele está querendo arrastar a turma daqui. Agora, se ele sai daqui, ele vai fazer culto lá do outro lado da cidade, aqui 20 quilômetros, aqui 10 quilômetros, o papo muda, né? Mas o cara, está entendendo? Então Paulo, ele trata o primeiro dos problemas que Paulo trata sobre isso: divisão. Havia uma divisão na igreja. Segundo problema, está aqui na página 90. No entanto, tem esse quadrinho aqui, ó, depois vocês podem estar lendo mais tranquilamente. Paulo fala de 3 tipos de crente: o carnal, o natural e o espiritual, né? O natural é o homem natural, não compreende as coisas do espírito. O carnal, porque ainda sois carnais, podendo haver entre vós invejas, contenda e dissensões. Isso é fruto da carne: dissensões, inveja, contenda, obras da carne. Mas o espiritual discerne tudo bem, e ele ninguém é discernido, porque conhece a mente do Senhor, para quem possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então são os 3 tipos de pessoa que tinha em Corinto. Segundo, era o pecado do orgulho. Qual era o orgulho? Uma das coisas que mais deixou Paulo indignado ali, nós vamos falar muito sobre isso em 2 Coríntios, é que muitos crentes ali da igreja de Corinto não aceitavam o apostolado de Paulo. Muitos deles tinham a resistência de aceitar o apostolado de Paulo, não aceitava Paulo como o fundador, como o apóstolo. E nós vamos ver tanto na primeira carta como na segunda. Na segunda é maior, Paulo ele fala mais especificamente sobre isso. Você está entendendo? A igreja, aquele povo ali de Corinto, eles não aceitavam, muitos deles, né, não aceitavam o apostolado de Paulo. Diz assim, ó: Paulo se apresenta como um ministro e obreiro humilde, mas alguns crentes de Corinto caíram no pecado do orgulho e deixaram de respeitar a autoridade do apóstolo de Cristo. Consequentemente, levaram a igreja a uma divisão. Eles já se consideravam satisfeitos espiritualmente e não mais queriam depender da ajuda dos ensinos do apóstolo Paulo. Já sei tudo, irmão, não preciso aprender mais nada não. Aqui não tem, irmãos, mas por aí tem uns irmãos: eu chamei um irmão para estar com a gente aqui, né? Irmão, eu já fiz. Que ano você fez? Tem uns 20 anos. Não preciso mais não.
Aí ele falou: mas você frequenta a escola dominical, né? Ah, irmão, a gente já sabe, né? Fala assunto que você está entendendo? Aí você vai escutar esse obreiro pregar, não tem introdução, não tem conteúdo, não tem conclusão. Ele lê um texto em Neemias, não traz o que o texto quer dizer, já pula para outro livro e faz uma salada, irmão. Aí você convida ele: não, eu já, né? Falei: amém, irmão. Um perigo, irmãos. Sabe qual é o maior perigo nosso? É nós acharmos que sabemos tudo. Entendeu? Não me lembro qual filósofo dele, acho que era Sócrates, que dizia: eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Entendeu? Ah, sei tudo. Então não sabe nada. Você está entendendo? Porque no mundo de Deus, quando se trata de escritura, irmão, ninguém sabe nada. Entendeu? Ah, eu sou doutor, sou bacharel, sou mestre, sou querubim. De vez em quando eu vou na presença do trono lá, eu vou em volta, entendeu? Eu sei tudo. Sabe nada. Sabe nada, inocente. O mundo de Deus é de glória em glória, de fé em fé, entendeu? Sempre estudando, sempre melhorando, sempre pesquisando, sempre crescendo. Crescei na graça e no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas Paulo tinha esse problema aqui dos crentes orgulhosos. Levado por tantos pecados, os irmãos de Corinto eram levados pelo orgulho e perderam o respeito pela autoridade apostólica. Aí que está o problema, irmãos. Um outro problema é a gente achar que a gente sabe mais que o nosso líder. Eles já estavam achando que já sabia mais que Paulo. Às vezes, irmão, você pode até ter algo a mais, mas você tem que honrar a quem é digno de honra, entendeu? O outro problema que Paulo enfrentou aqui na página 91 é o problema da imoralidade e a indisciplina na igreja. Olha o que Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal que nem entre os gentios, como há de haver que abuse a mulher do seu pai. Estais inchados e nem mesmo vos entristecestes por não ter dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Um jovem que tinha uma relação extraconjugal com a madrasta. E Paulo diz aqui, nem entre os gentios esse problema tem. E qual é o problema? O problema é que eles não disciplinaram tal. Eu já disse isso, irmãos, eu tenho certeza. Alguns comentadores, eles dizem muito sobre isso, que para Paulo chamar especificamente a atenção para essa causa, é que esse jovem, irmão, certamente era um jovem de destaque na igreja. Era alguém que tinha ou algum cargo, ou exercia influência na igreja, porque quem não é visto, irmão, faz diferença. Ah, o irmãozinho lá, rapaz, o Zé da Laje lá caiu, mas quem é ele? Não, aquele irmãozinho que senta lá no fundo da igreja. Ah, é? Ah, tá bom. Tipo assim, não canta, não prega, não tira oferta, não faz nada. Ele entra na igreja e vai, não tem influência nenhuma, não exercita nada, ou seja, não causa espanto em ninguém. Mas se é um jovem que prega, se é um jovem líder de mocidade, se é um jovem que tem atividade, se é um jovem influente, opa, fulano está causando, né? Ou seja, quem está na vitrine, irmão, vai ser visto, e quem vai ser visto também vai ser apontado e apedrejado. Paulo, ele exorta os irmãos a disciplinar esse irmão.
Alguns usam, irmãos, e nós não usamos mais esse termo, né? Nós não usamos mais, mas alguns usam que a expressão de dizer, né, pastor, de exclusão, né? Exclusão, excluir o tal. Paulo é duro, irmãos, aqui em capítulo 5, depois você lê lá o capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo ele é duro. Paulo diz assim, para entregar o corpo a Satanás para a salvação da alma. O pecado estava naquela igreja de uma forma terrível, entendeu? A palavra exclusão, irmão, é muito complicado, porque não sei se vocês sabem, mas a palavra exclusão é virar as costas, né? Literalmente, né? É virar as costas. Você está entendendo? Quando um soldado é excluído do exército, o batalhão vira as costas para aquele soldado, vira as costas. Então, quando a gente fala excluiu, né? Por isso que não usa mais, né? Não usa mais essa palavra, excluir. Muito problema jurídico. Porque o código de leis, todas as pessoas têm direito de ir. Isso. Não pode mais. Antigamente era, né? Não podia nem participar do culto, tinha que ficar para lá de fora, né? Culto de ensino, de ceia, né? Mas vamos lá. Então Paulo, irmãos, ele fala para disciplinar. A palavra disciplina significa fazer discípulo outra vez, entendeu? Você vai disciplinar. O pai que ama o seu filho, ele disciplina, ele faz o seu filho de um discípulo, corrige, né? Então na realidade esse texto tem essa função de trazer uma correção. O jovem está em pecado, o jovem é um obreiro, o jovem, vamos tratar desse problema. Problema de litígio entre irmãos, página 92. O que é litígio, irmãos? Eram os irmãos brigando entre si por pouca causa. Deixa eu dar um exemplo. Eu trabalho com Oliveira não paga meus, estou brincando, tá, irmão? A nível de tese, tá? Aí eu vou lá no juiz macumbeiro lá e diz, olha, eu trabalho para o pastor lá, ele não pagou eu. Aí o juiz que não é crente, ele olha assim e diz, pô, eles não são da mesma igreja, né? Então era esse problema que estava tendo ali, briga entre irmãos por pequenas coisas poucas. Eles iam perante as pessoas ímpias para resolver o problema deles. Aí Paulo exorta até eles dizendo assim, não sabeis vós que vocês vão julgar o mundo e até os anjos? Não podeis julgar essas poucas coisas? Você está entendendo? É um grande problema, irmãos, que acontece também, infelizmente, do litígio entre irmãos, briga entre irmãos. Ele diz assim, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura são indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essas vidas? Tem um problema lá, irmão? Vai até o pastor da igreja, faz uma assembleia, procura resolver o problema entre irmãos. Você está entendendo? Agora você vai procurar uma pessoa que não pertence à igreja, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não acredita no Deus que você acredita, para julgar a sua causa e a causa do seu irmão, vai trazer escândalo. Então Paulo ele procura tratar essa causa no meio da igreja. Essa semana nós fomos em Minas Gerais, justamente isso aí, tinha um caso indo para a justiça. Litígio. Quarta-feira. Aí nós fomos lá na igreja, e aí trabalhamos entre as partes, e nós podemos sempre precisar ir para a justiça. Sempre sair para a justiça. Intermediação. Isso, tem que ter gestão de conflitos, que chama até, né? Você saber administrar a situação. É que o tempo não permite, irmãos, mas se você pegar fundo isso aqui, ó, na realidade tem que ter ambas as partes renúncia, porque às vezes você fala que o direito é seu e o outro também vai falar que o direito é dele.
Então os dois, às vezes, tem, por amor a Cristo, renunciar a alguma coisa, entendeu? Por amor a Cristo, cada um renuncia algo para o bem, para ficar bem entre os dois, porque não compete a nós, irmãos, viver em brigas, em facções, em litígios, em contendas, entendeu? Não é fácil às vezes, né? Mas para o bom testemunho da obra de Deus. Ai de quem vier, né, o escândalo, né? Tem que tomar cuidado com a lei da semeadura. Porque Se fizer uma injustiça, vai colher lá na frente. vai colher na frente. Tudo que o homem plantar, certamente. Colocaram na internet agora que, como é que é? Tem muita gente lascada, e se você for ajudar um lascado, que lascou o outro, você vai ficar lascado com ele. Mais ou menos assim. Né? Lascado que ajuda lascado, fica lascado. Mas é complicado, né? Então vamos lá. Então esse problema, né? O outro problema, eu escrevi um livrinho, acho que vocês já viram, Uma Noiva Complicada, aquele livrinho antigo, escrevi em 2003, era apostila, agora transformei em livrinho. Se você pegar tudo isso que Paulo trata aqui, faz uma contextualização, traz a Bíblia para o dia de hoje. Você está entendendo? Você pega esse texto e diz aonde acontece isso hoje. Aí eu escrevi esse livrinho meu, Uma Noiva Complicada. Que nem Paulo aqui, Paulo trata do problema do casamento. Por quê? Tinha irmãos abandonando as suas esposas. Diz aqui, Paulo, conhecendo o contexto daquela cidade, direciona os irmãos com 5 principais norteadores referente ao casamento, que são a monogamia, satisfação sexual, autoridade mútua, consentimento mútuo e indissolubilidade. Espera aí, irmãos. Indissolubilidade. Ou seja, Deus, Ele escolheu um casal, é Adão e Eva, não é Adão e Evas, não é Eva e Adãos, é um homem para uma mulher, entendeu? Então Paulo trata, no capítulo 7, sobre isso, a monogamia, um homem para uma mulher. No entanto, depois semana que vem nós vamos falar das pastorais, os requisitos para ser obreiro, marido de uma só mulher, tal. Nós vamos falar semana que vem sobre isso, né? Então aqui ele já vem tratando a monogamia, um homem e uma mulher. Segundo, satisfação sexual. Paulo fala que a mulher pague ao seu marido o que lhe é devido, e o marido pague à sua mulher o que é devido. Ou seja, satisfação. Marido satisfaça sexualmente sua mulher, mulher satisfaça sexualmente seu marido. Se for tirar um período de oração, que os dois, mas com consentimento mútuo. O marido chega para a esposa e diz: vou ficar 6 meses, tá, mulher? Será que dá certo? Não, né? Ou vice-versa, né? A irmã lá em Taubaté, fui pregar lá, situação deplorável. Aí a irmã falou: rapaz, eu tive uma visão do meu marido se deitando com uma loira, pastor, coisa linda. Daí a irmã falou: mas fala para o pastor aí o que está acontecendo. Eu estou num período de consagração de 6 meses. Eu falei: Deus vai cumprir essa visão, hein? Se você não dá um jeito no diácono lá, irmã, larga o marido 6 meses, irmão, e vai consagrar a Deus, está procurando chifre na cabeça de cavalo, irmão, e vai achar já. Você está entendendo? E esse é um dos problemas. Paulo trata sobre isso. O marido vai consagrar, o seu corpo já não é mais seu, é dela, e o dela já não é mais dela, é seu. Os dois se tornam um. Vai tirar período de consagração? Esposa, vou consagrar aí uns dias, amém? Tudo bem, ou vice-versa. Há um consentimento. Aí Paulo diz assim, retorne rápido, para que o diabo não encontre brecha, lugar, entendeu? Ou seja, tire um período de consagração, sim, mas de novo, você está entendendo? Para que o diabo
Autoridade mútua: o marido tem autoridade sobre a mulher tem autoridade sobre o marido, no Senhor. Deixa eu explicar, como vocês são tudo crente, por isso que eu não estou, né? Mas aí chega o marido lá e diz: mulher, o pastor lá falou que seu corpo é meu agora. Aí, né, irmão? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Homem, só o pó agora, né? Você está entendendo? No Senhor. Agora, se tem problema, irmão, procura um médico, entendeu? Não é encontro de casais para não falar muito disso, né? Mas se tem problema, procura um médico, né? Sempre, né? Problema gera problema, um abismo que chama outro abismo. Consentimento mútuo e a indissolubilidade. Paulo fala sobre o consentimento. O marido e a mulher têm que entrar num acordo, os dois. E Deus, Ele não fez o casal para haver uma quebra, para largar um ao outro. Paulo diz: se deixar, se abandonar, que reconcilie. Você está entendendo? Procure uma reconciliação. Mas se não dá para reconciliar, que fique só. Vamos para frente, esse assunto dá pano para manga, né? Mas a intenção é viver, os dois tornar-se-ão. A nível de curiosidade, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, pesquisadores de Harvard, foi feita pesquisa com várias mulheres. Olha o problema do DNA. Uma senhora, ela teve relação, a última relação que ela teve, sexualmente falando, foi com o ex-marido dela, 50 anos. Ela ficou 50 anos sem ter relação com ninguém, porque morreu o marido e ela não com ninguém. No DNA dela foi achado o DNA do marido. Foi achado nela o DNA do marido dela, vestígios ainda do sêmen, 50 anos depois. Você está entendendo? 50 anos depois ainda tinha vestígios de DNA do falecido marido, 50 anos na mulher. Então, quando a Bíblia diz que os dois apegar-se-ão e tornar-se-ão uma só carne, a palavra apegar-se no hebraico é fundir-se, é colar-se. Você está entendendo? Por isso que o assunto do divórcio é muito sério e Jesus trata de uma forma muito. Quem trabalha com fundição aqui sabe quando um ferro se funde no outro, vai separar para ver. É como você pegar uma folha, colar super bonder nas duas folhas e você grudar nela. Depois você diz assim: vou desgrudar as folhas. Você pode até desgrudar, irmão, mas vai ficar um pedaço de uma folha na outra. Essa palavra em Gênesis 2 que Deus diz apegar-se-á, é isso, é fundir-se. Por isso que Deus, Ele diz que Ele odeia o divórcio. E aí o assunto é longo e não é o foco do nosso estudo. Só estou dando uma colher de chá aqui e aguçando a sua curiosidade para você pesquisar depois. Porque você sabia que vocês aprendem assim, pesquisando? Você sabia? Porque às vezes a gente dá aqui, né, pastor? Fala aqui e tal, né? Mas quando você vai pesquisar, você pega aquele assunto, mergulha na biblioteca, vai para livros, vai para dicionários, vai cavar o poço, aí você aprende, entendeu? Aí você aprende. Vamos lá. Então, irmãos, Paulo trata muito desse assunto. Mas por que Paulo falou então para ser igual a ele, né? Ele era um sorteirão. O que Paulo era? A maioria concorda que Paulo ou era viúvo ou era divorciado, separado. Alguns afirmam que quando Paulo veio para Cristo, sua mulher não quis o acompanhar, então abandonou ele, deixou ele. Mas quando Paulo disse que seria melhor que o homem fosse solteiro, aí tem as desculpas aí, né? Não, Paulo falou que é melhor largar e ficar só. Antes só que mal casado. Irmãos, você tem que olhar o contexto que Paulo está falando.
Paulo está escrevendo para uma igreja que estava vivendo no primeiro século, e essa igreja vivia em perseguição. Os crentes tinham que sair correndo por causa dos romanos que iam e matavam os crentes. Se lembra que o próprio Paulo entrava nas casas e matava os crentes? Então Paulo está escrevendo para quem tiver só, que fique só. Você está entendendo? Agora, se está casado, não procure separar. Um exemplo, um jovem casado, uma jovem mulher e um jovem homem solteiro, se precisar fugir, não é mais fácil? Ó, tem uma perseguição, vou correr sozinho, irmão. Ó, agora se está casado, o meu mozão, será que pegaram, será que não? Aí tem uns rebentos, irmão. Não tinha televisão, né? Tinha uns 5 ou 6. Já pensou você correndo, irmão, com a piazada nas costas? Você está entendendo? Então Paulo, é por isso que Paulo diz, eu já vi muita gente torcer esse texto. Isso é falta de hermenêutica, irmão, de exegese, entendeu? Quando Paulo fala para ficar só, é por causa disso. Perseguição, a igreja estava enfrentando dias difíceis. Então alguém sozinho para correr, irmão, o guarda-roupa é a mochila, não é? Agora com o grupo das crianças junto não dá, irmão, né? Tem irmão que ele vai assumir a igreja, o grupo das crianças ele já tem. Aí cresce e já tem a mocidade, né? Aonde ele vai enche a mocidade, né? Aí depois que cresce tudo, já tem um corpo ministerial pronto. Só uma brincadeira, a banda de música do famoso Valdomiro é todos os filhos dele. Ah, é? Aí, ó, não sabia disso. Valdomiro? Isso, verdade. É verdade, Valdomiro. Isso, trabalhou na Calói. Isso mesmo. O Josias, o Ezequiel, a piazada, a irmã canta, outro toca, outro tem o Levita Soul, né? O grupo, a banda inteira é tudo irmão, mas é benção. Vamos lá. Outro problema que Paulo enfrentou ali, irmãos, era a idolatria. Por que idolatria? Porque se lembra que aquela cidade era uma cidade idólatra? Diz aqui, ó, a igreja de Corinto, devido à influência da cidade que era repleta de deuses, estava caindo nas garras da idolatria. Alguns crentes comiam alimentos sacrificados a ídolos e aos demônios, e possivelmente frequentavam templos dedicados a esses ídolos, e lá praticavam tais celebrações e banquetes pagãos. Por isso Paulo orientou que a ingestão de alimentos sacrificados aos ídolos poderiam perverter a consciência dos fracos. Aí tem o texto, né? 10, 20 e 21 de 1 Coríntios. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos contextualizar, irmão? Pastor, tem problema eu ir lá na festa da linguiça? Vocês conhecem a festa da linguiça, né? São Benedito, as linguiças foram penduradas lá, né? Ah, mas é uma delícia aquela linguiça com pão, irmão. Ô, irmão, vai ali no mercadinho ali, compra uma linguiça e come em casa, irmão. Agora você vai lá no São Benedito, sabe que está sendo voltado né? Aquela divindade é oferecido, é consagrado. Agora você conhece Deus, você vai lá na festa da linguiça, irmão? Ah, é São Luís Afogado? Afogado? Nós fazia na igreja. Os irmãos não iam lá, aí a gente fazia na igreja. Uhum. Passa na rua lá e fala pra você, mais irmão lá que eu. Então, é um problema, irmãos. Está entendendo? Os nossos convertidos, né? A grande maioria são os nossos convertidos, irmãos que vêm de outra cidade. O Barbazinho está lá nos 10 anos na meio do mix. Mas não tem jeito. Todo ano a gente instruía ela, falava para ela, você passava lá, estava ela com a família lá, porque é de graça, então.
Cosme e Damião. Cosme e Damião, irmão Messias. Não. Sabe qual é a desculpa? Sabe qual é a desculpa? Não acredito. Fora algumas que manifestam demônio. Manifesta demônio, irmão. O que tem de filho de crente endemoniado, irmão, se você orar, vocês sabem disso melhor que eu. Se orar mesmo, manifesta. Esses dias aí, irmãos, é complicado. Estava orando aí por uma benegada aí, e os irmãos não estavam prestando atenção, e eu tive que orar um pouco devagar, pastor, porque já estava manifestando já, e é crente veterano, irmão. Você está entendendo? Aí cadê os obreiros? Tudo disperso, tudo olhando a estrela do céu, e quase manifestando o demônio ali. Entendeu? Então, a criança não dorme. Por que não dorme, irmã? Por que não dorme? Minha filha lá orienta minha neta, você vai na escola, se eles oferecer lá isso, Não pega. você não pega. Isso. Você, a mãe comprou para você, vai dar para Isso. você. Aham. Então, eu também, tenho 2 meninos, a maioria aqui conhece. Os 2 cresceram assim, não comeram. Vai ter festa junina na escola, não participaram nenhum dos 2. Mas não, irmão, estão tudo vivo lá, nenhum passou mal, nenhum teve olheira, amarelão, nada, entendeu? Estão tudo crente lá, dando glória a Jesus. Mas Isso. Aham. Isso. Aham. O meu menino mais velho, ele sofria com uma professora lá, porque a professora tinha mania de fazer uma reza todo dia na sala de aula. Aí no segundo dia que ele teve aula com ela, ele falou: papai, a professora faz reza e faz todo mundo ficar de pé. E eu falei para ela que eu sou crente. Falei: isso mesmo, não fique de pé. E se ela achar ruim, pode deixar que eu converso lá. Pode deixar que nós conversa lá, entendeu? Não fica de pé não. Se ela falar qualquer coisa, pode deixar que eu vou lá, entendeu? Eu e mais um outro lá, a gente fica sentadinho. A gente abaixa a cabeça e fica quieto. Minha neta fez aniversário de 15 anos, terça-feira. 2 da manhã ela vai abrir os presentes. 2 da manhã ela vai abrir os presentes. E dentro dos presentes, várias coisas, aí tinha uma caixa com pão do mel, um laço muito bonitinho. Aí está o cartãozinho quem deu. É parente. Só que é um parente que não se dava com ela. Duvidoso. Aí minha filha falou: esse pão de mel você joga no lixo. Isso. Você não come. Isso. Amanhã a mãe vai comprar para você, agora de manhã cedo, na padaria, você vai comprar. É. Ele jogou o pão de mel para ganhar de Isso. presente, tinha caixas bonitas, e com uma festa muito grande, terça-feira, vamos ver as fotos aí, e minha filha orientou ela: você não come. Não come. Ela falou: mãe, mas por quê? Você lembra que a pessoa não gosta de você, que já falou declarado? Então não é bom pegar presente de pessoas que detestam você. Isso. Só ora por ela. Isso. Foi bom o pastor parafrasear bem aqui sobre isso aí, irmãos. Entendeu? Você sabe que a pessoa, e ela te traz algo, você recebe para não fazer desfeita, mas não adianta orar contra, mas vou repreender o demônio. Você sabe, você tem consciência de onde vem aquilo. Você está entendendo? A criança não vai ficar doente, irmão. Ora pela criança que não vai ficar doente. Depois você compra outro e põe no lugar. Porque ali na Araretama, saudoso pastor Marcos, um amigo meu, trabalhava muito com libertação. Saudoso pastor Marquinho. E uma irmã do ciclo de oração, um dia ela foi no culto e começou a passar mal aquela irmã. E na hora da oração, a irmã vomitou uma bola de cabelo. Aí foi ver a vizinha dela que não gostava dela, que fez um trabalho e deu o bolo para a irmã comeu o bolo.
entendeu? Aí ela começou a sentir mal o dia inteiro, sentindo mal. Então o pastor Marquinhos mexia com libertação, aí Deus mostrou para ele, ele orou, a irmã vomitou, aquela tocha de cabelo, de agulha no meio, trabalho feito, você está entendendo? E estava no ciclo de oração cantando, irmã. Aí já pensou se o pastor não tem uma vida com Deus, não tem... Eu fui ontem depois do culto aqui, eu era numa casa de obreiro aqui da igreja. Está dando muito errado na casa dele e tal. E eu alertei para isso aí, porque no quintal tem pessoas não crentes que moram, às vezes quando eles estão se estranhando. Fui para fazer uma varredura na casa. Isso. Tem relógio que ganhou, roupa que ganhou de alguém que detesta, isso e aquilo, toca fogo. Mas é, ué. Uma vez ele contou uma história pra gente, ele pegou o dinheiro da macumba, porque antes de pegar ele repreendeu lá e pegou o dinheiro para ele. Isso aí traz consequência. Com certeza, ele sabe de onde veio, irmão. Não, eu repreendi, peguei o dinheiro, estou precisando de dinheiro, pegou trabalhar na carreira, mas Aí depois aparece uma úlcera, um câncer no estômago, uns problemas gástricos. O meu tem do segundo, o meu apareceu um câncer no útero. Aí, ó. Foi através de um alimento, depois meu irmão sai da nossa Ceia, alguns estavam presentes, eles estão aqui hoje. Foi na Santa Ceia, o irmão veio e revelou que Deus ia retirado, porque foi através de um alimento comido, uma pessoa que não tem filho, e fez um trabalho que estava no meu útero, e graças a Deus Deus retirou. Amém. Você está entendendo? Vamos aqui para frente, irmão, porque eu falei para vocês que Corinto, você está entendendo? Outro problema grave que Paulo sofreu ali, a desordem na ceia. No entanto, vocês observando bem todas as epístolas, as cartas, tanto gerais quanto paulinas, você vai ver que 1 Coríntios é a única carta que se trata de ceia, entendeu? Problema na igreja de ceia, que nem diz aqui, ó. Capítulo 11, do 21 ao 23, diz assim, ó: porque comendo cada um, coma antecipadamente a sua própria ceia, assim um come e tem fome, o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvas-vorei nisso? Nisso não louvo. Paulo está repreendendo a igreja. Era um memorial, era uma festa do amor, era conhecido como a festa do amor, o banquete da ceia, e eles traziam de casa os pratos, para se reunir no amor fraternal, na koinonia, Atos 2,42, na comunhão dos santos, para compartilhar aquele momento, você está entendendo? Agora, quem é mais rico, naturalmente trazia os pratos melhores, os mais pobres. Aí qual era a intenção? A intenção era confraternização, mas não, os que traziam os belos pratos se antecipavam e comiam na frente, correndo, trazia banquetão, se embriagavam, né? Aí o pobrezinho ali, com o pãozinho dele ali, né, irmão, com o suquinho ali, né? Você está entendendo? E outra, irmãos, tem uma coisa terrível que Paulo diz aqui: eles não estavam discernindo o corpo, aquilo não era para se empanturrar. Irmãos, é que nem você vai na festa, irmão. Meu Deus do céu, você vai na festa para comemorar o aniversário ou o casamento, ou você vai para encher o barrigão? O irmão, você está na casa do irmão, você chega na casa do irmão na hora do almoço, primeiro, chegou numa hora não crente, chegou numa hora, mas tudo bem, de repente houve uma urgência, você foi na casa do irmão na hora do almoço, o irmão vai te convidar, claro, aí você vai e faz aquele monte Oreb no prato. Irmão, você tem que, você está entendendo? Se abusar, ainda come na panela ainda, tem mais aí. Eu acho que eu vi na
na geladeira ali um bife, lá você não vai fritar. Você está entendendo? Então o que acontece? Essa comunhão que Paulo está trazendo da Santa Ceia era para confraternizar, para demonstrar para a igreja que eles vivem em comunhão, e nessa comunhão, eu que tenho muito reparto com o que tem pouco. Você está entendendo? Porque na realidade o interesse ali era que ninguém era melhor que ninguém, todos perante Cristo somos iguais. Então eu tenho condições de trazer um prato melhor, eu vou trazer um prato melhor. O outro que não tem, ele vai comer do meu que trouxe, e assim nós vamos compartilhar. Você está entendendo? Aí o que acontecia? Não discerniam, achava que era um banquete para comer até. Irmãos, existem comentaristas que dizem que alguns irmãos, eles se empanturravam tanto de comida, eles colocavam o dedo na garganta, vomitavam para comer de novo. Por que você acha que Paulo, ele bate duro? Ele chega a exortar os irmãos, dizendo: vocês estão comendo para a sua própria condenação, porque vocês estão achando que a intenção aqui é encher a barriga. Não é encher a barriga, a intenção é trazer um memorial do corpo de Cristo, né? Um memorial e confraternizar. Aí tem um ponto muito interessante, que ele fala: esperar uns pelos outros, né? Esperando pelos outros. Isso. Então você está dizendo que comida na frente. Aí algumas igrejas, que às vezes os irmãos já participaram, né? Que isso tem que esperar todo mundo pegar o prato. Todo mundo pegar o prato para depois tomar todos juntos. Eles acham que esperar é ali. Mas Não. aí é isso aí. O contexto disso aqui é para não se apressar mesmo. O nosso ministério usa assim: tomar e comer, tomar e beber. Então, pegou, comeu. Já come. Porque em outras igrejas, espera todo mundo pegar. Isso. O Ministério de Madureira, por exemplo. Isso. Isso mudou. Mas minha mãe era do Ministério de Madureira, então era assim: você tinha que esperar todo mundo pegar junto. É isso mesmo. Né? Claro que quando a gente está visitando, a gente respeita, né? A gente respeita o costume local. Né? Outras igrejas também que faz, eles cortam o pão primeiro e já apresenta cortado. Então a gente está aqui numa sala, né? O certo é orar, Cortado. Jesus dado graças e Vou partir. Então, irmãos, para finalizar aqui esse assunto da ceia, Paulo fala para ter um autoexame. Não é para mim examinar o João, o Zé, não. Cada um examine a sua vida. Examinou? Você vê que você está com a sua vida íntima, você está em comunhão? Então coma e beba. Pastor, essa ceia aqui é uma festa que eles faziam ou já era um memorial de Jesus? Então, eles faziam a festa do amor, que já era ceia inclusa. É como se a gente fosse fazer aqui aquela. No ano novo que o senhor fez um jantar aí, não foi? Ano novo, né? É que nem aquilo ali no ano novo. Participa da ceia e tem ali um banquete, né? Mais ou menos, só para vocês terem uma. Você está entendendo? Mas só que lá cada um trazia de casa. Aqui o pastor trouxe. Lá cada um trazia. Mas você fazia memorial de Jesus? Como assim? Tipo, que nem nós estamos sendo memorial como hoje. Jesus fazia assim. Não, fazia em memória, se lembrando do sacrifício. Você está entendendo? Eles faziam isso em memória, anunciando a morte do Senhor até que venha, em memória, em memorial. Essa ceia que o senhor fala que ele comia, já fazia. Isso. Outra coisa, irmãos, isso aqui nós vamos entrar em história da igreja, nós vamos falar mais sobre isso, mas aproveitando que nós estamos falando de ceia aqui, ó. Existe a doutrina da transubstanciação. Essa doutrina é uma doutrina católica, que ela diz que na hora da oração, aquilo se converte em corpo e o suco se converte em sangue. Isso é a doutrina da transubstanciação. Não, nós oramos, continua sendo pão, né?
continua sendo o suco de uva, mas é consagrado. Você está entendendo? Não se transforma. No entanto, na igreja católica não pode nem mastigar a hóstia, né? Você está entendendo? Porque eles acreditam, ele diz assim, eles pegam o texto, literalmente diz, ó, isto é o meu corpo. Você está entendendo? Não, nós estamos fazendo em memória, é um memorial, nós estamos apresentando num memorial, entendeu? Não se transforma literalmente no corpo de Cristo. Você está entendendo? Não se transforma, continua sendo pão, continua sendo cálice, não é o sangue, sangue não é. No entanto, vocês viram que não tem gosto de sangue, entendeu? O pão, né? Representa é o símbolo. É o símbolo. Você está entendendo? É o símbolo. Está entendendo? Então é fato, pastor, quando nós vamos orar, transforma-se esse suco do sangue, esse pão. Não é correto não. Não é. A gente apresenta em memória, consagramos. Você está entendendo? Nós consagramos, dedicamos. Já pensou, irmã, 200 católicos lá em uma taçona daquela do padre? Não, eles não servem, é só o sacerdote que é o intermediário, né? Para vocês verem, a bolachinha de goma lá, que é feita numa fábrica, né? Será que todos que fazem são devotos? Né? Mas, amém, irmãos? Vamos para frente? Capítulo 2, nós vamos falar em busca da unidade, pela unidade. Paulo vai tratar aqui sobre os dons espirituais. Paulo vai tratar sobre problemas acerca da unidade da igreja. Nessa unidade, Paulo advoga sobre diversidade dos dons que existem na igreja, que apesar das diferenças, provém do Espírito Santo para beneficiar o corpo de Cristo. Daí está aqui, unidade do uso dos dons. Nessa segunda parte da primeira carta aos Coríntios, Paulo orienta a igreja a respeito da diversidade dos dons espirituais, capacidade e habilidade concedida gratuitamente por Deus aos santos para edificar a igreja na verdade e na santidade de Jesus Cristo Jesus. Nessa orientação, Paulo lista os possíveis dons exercitados naquela igreja, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito dada a palavra de ciência, o outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro pelas operações de maravilhas, e o outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedades de línguas, a outro interpretação das línguas. Paulo ele traz aqui, irmãos, e sintetizando, ele fala que na realidade Deus dá a cada um conforme Ele quer. No entanto, tem até uma tabelinha aí, ó. Tem uma tabelinha aí. Os dons, irmãos, eles são não que são somente 9, estão qualificados em 9 dons de poder. Você está entendendo? Depois temos dons ministeriais, que é o evangelista, o pastorado, o apostolado, o profeta, o mestre, né? Mas esses dons, eles são divididos em 3 categorias: revelação, dons de fala e dons de poder. No entanto, esses dons, irmãos, eles trabalham em conjunto. Por exemplo, os dons de revelação, é um costume, né? No meio do pentecostalismo, dizer assim, ó, fulano tem um dom de revelação, né? Porque ele enxerga algo que transcende o humano, né? Ele tem uma visão pneumática do Espírito, né? Mas na realidade, dons de revelação é o dom da palavra e sabedoria, palavra e ciência e discernir os espíritos. É a junção desses 3 dons trabalhando em conjunto e se manifesta. Você está entendendo? Por exemplo, dons de fala, profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Um exemplo,
Quando alguém fala em línguas e há interpretação, esses dois dons trabalhando junto é equivalente ao dom da profecia. Por quê? Está edificando a igreja. Por isso que Paulo diz: olha, aquele que ora em línguas, que haja intérprete. Você está entendendo? É claro que estou falando alto. Estamos no culto aqui, alguém levanta a falar em profecia mais alto que o pregador. Tem intérprete? Não tem. Então fica sentadinho aí, irmão, ora você e Deus. Senão você vai atrapalhar o pregador e quem está do seu lado. Ah, irmão, você é batistão. Não é, irmão, porque quando você está orando em línguas, se é oração, você está edificando você mesmo. O que está do seu lado, para ele não está fazendo diferença nenhuma. Porque se não há intérprete, que se cale, entendeu? Espera aí, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem, mas eu não tenho o dom de interpretar. Tem que ter o dom de interpretar, ou ele ou alguma outra pessoa na assembleia, entendeu? Por quê? Como que Deus vai te dar uma mensagem se você não tem o dom de interpretar e se não há intérprete? Você está entendendo? Por isso que Paulo orienta para aquele que já tem o dom, busque. Ele está falando esse dom de falar em línguas e não da palavra de orar em línguas, no sentido do devocional. Você está entendendo? Por exemplo, estamos no culto abençoado, tal, você sentiu a renovação espiritual, você está orando em línguas, você ora, você e Deus. Agora, se você tem uma profecia, você está entendendo? É claro que você não vai atrapalhar quem já está pregando. É o caso aí que você está falando. Você está entendendo? Porque a igreja corintiana, a igreja em Corinto, irmão, tinha esse problema. Todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo. Todo mundo queria orar em língua ao mesmo tempo. Opa, peraí. O que estava pregando, isso eu creio que vocês já viram, que eu já vi muito. Irmãos, nessa noite estamos aqui e fala 5 minutos em língua estranha. E eu quero ler esse texto aqui, mais 5 minutos em língua estranha. Fala mais um pouquinho, mais 5. Que edificação vai ter? Para quem está ouvindo, não entendi nada. Ele falou mais em línguas do que pregou. O que o irmão falou ali, que aí é dois dons ao mesmo tempo. Quem está pregando é o dom de Efésios. Deus deu os para, que é a classificação de dons ministeriais. Isso. Com os dons espirituais, que é alguém que profetizar justamente na hora que o pregador está pregando a mensagem profética. Isso. Através da palavra. Aí ele chama a atenção do outro. É como se nós dois fossem CPM e eu sou civil. Nós temos que entrar num acordo. Nós dois somos policiais. Isso. Senão dá confusão. De vez em quando um está matando o outro. O civil matou o militar. Um respeitou a patente do outro. Isso. Já vi casos, professor, que o pregador está pregando, né? Aí ele botar um lá e falando sozinho. Só ele falando. Às vezes ele pode ouvir essa parte dele, né? Porque nem sempre o pregador tem o dom De interpretar. passar, mas também já vi casos de levantar alguém e falar e o outro começar a passar. Eu não sei se é. No regime sábado passado, né? Tem bastante. Eu dei profecia e tal. Só que o pregador terminou a mensagem. E aí ele foi orar pelas pessoas, daí houve profecia. Ali está dentro da. Aconteceu um fato aqui em Pinda, não sei se o Oliveira era do Belém nessa época ou não. Os irmãos mais antigos contam que na época do Samuel Bezerra, que era presidente do Belém aqui, né? Ele dava liberdade mesmo para os dons, né? Diz que Deus estava tratando com a igreja, e foi no culto de ceia. A ceia ela era lotada, né? A sede lotada. Aí Deus tomou uma irmã embaixo da galeria para falar em línguas, tomou outra em interpretação. Na hora que a outra estava terminando a interpretação, ele diz assim: para vocês verem que sou eu mesmo que falo convosco. Tomou outra na galeria, na hora que a outra parou de profetizar, a outra continuou em cima.
Daí na hora que parou, para vocês terem a confirmação que sou eu mesmo que falo nessa noite, tomou o pastor Samuel Bezerra em cima do púlpito. Sim, tudo mas diz que foi a coisa assim, mas era Deus tratando com aquela igreja naquele período específico. Você está entendendo? Aí os dons, Paulo diz e exorta para buscar os dons, irmãos. Pastor, só mais uma pergunta. Tem pessoas por aí que falam que dão de expulsar demônio. Expulsar demônio não é dão. Para você ver, é autoridade. Na autoridade em meu nome expulsarão os demônios, independente se ora em língua, se não ora, se entrega a profecia, se não. Você é crente em Jesus? Eu sou crente, então vai lá e expulsa o demônio. Eu ia falar agora o valor dos ensinamentos. Tem muitas igrejas. Não tem ensino. Não tem. Tem os corintios, não tem hoje, então é os crentes. Fica. Não tem. Fica aí falando das Deus. Por isso que não conhecer. Porque hoje o povo está vivendo uma coisa que se o pregador não falar em língua estranha, o pregador é espiritual. É verdade. Isso é verdade, eu já vi. A oração em línguas do pregador, ela é fundamental para a igreja. É. Porque senão a igreja não recebe. Se ele não falar mistério, ele vai pentecostal. Isso. Não, mas é verdade. Aí é onde está surgindo esse povo que sobe, não tem base bíblica, só pula, bate palma e fala em língua. E ninguém entende nada. Nada. Mas todo mundo chora e bate palma com ele. A pergunta dele é: quem pregou hoje? Ele não sabe. Não sabe. Não tem. Todo mundo chorou, bateu palma com ele. Você saiu da fora e não sei, não entende nada do que ele está falando. Jesus disse que os nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista. Que João Batista. Cadê os milagres de João? É? Cadê ressurreições que Não. ressuscitou? Não. Mas esse é um problema, irmãos, do pentecostalismo. Eu sou pentecostal de graça, eu detestava a igreja pentecostal, eu tinha ódio de pentecostal. Vou ser honesto com vocês aqui. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo na cama de hospital. Eu não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, entendeu? E Deus me batizou com o Espírito Santo. Aí quando eu vim para Jesus, eu não consegui ficar numa igreja paralisada, né? Mas esse assunto dos dons, irmãos, é assunto para um mês. Você está entendendo? A irmã até perguntou, né? No curso avançado do IBAD tem uma matéria específica só para tratar desse assunto. Você está entendendo? É um livro que só trata desse assunto. Outro livro só sobre o pentecostalismo. Por isso que chama avançado, porque o negócio é mais aprofundado. Entendeu? Isso aí depois que vocês terminarem, que a secretaria lá exige terminar esse para depois fazer o outro. Entendeu? Não tem como você ser sargento se não passar por cabo. Vamos lá. Aí Paulo também fala aqui do princípio da unidade, página 99. Os princípios da unidade, né? Paulo, além de chamar a atenção da igreja para os dons espirituais, alertou a questão da unidade, a diversidade dos membros e agentes tendendo para o mesmo fim, dentro da unidade da igreja. O apóstolo ressaltou 3 princípios regedores: um só corpo, diversidade de membros, um só Espírito. Os dons são muitos, não são? Mas para o mesmo funcionamento. Agora, se o que ora em línguas, profetiza, está em guerra com quem tem o dom da palavra, aí que unidade que há nisso? Você está entendendo? Na realidade, os dons é para o aperfeiçoamento dos santos, para que o corpo ande bem ajustado. Você está entendendo? Um prega bem, mas não tem o dom de profecia. Mas o que tem dom de profecia, às vezes não sabe pregar, mas Deus usa ele na profecia. A irmã, às vezes, não tem o dom de profecia e também não sabe pregar, mas ela tem o dom da fé. O outro tem uns dons de curas. Você está entendendo? O outro tem um dom de discernir. Aqui, ó, eu era líder dos jovens aqui no Beta aqui, um jovenzinho, na época, né,
2003, aqui eu fui líder dos jovens aqui, ele dizia para mim, disse: irmão, eu vejo nitidamente uma pessoa quando ela entra endemoniada na igreja. Na hora a pessoa entra na porta da igreja, eu já vejo o demônio nas costas dela. Um jovenzinho que ninguém dava nada para ele, cantava na mocidade lá. É um dom, Deus deu a ele o dom na igreja. Às vezes até ele chamava no canto, diz: ó, aquela pessoa lá está meio esquisita. Você está entendendo? Tiago, o nome dele era Tiago, mora em São Paulo hoje, casou tudo, né? Faz tempo também, né? Mora em São Paulo hoje o Tiago, entendeu? Então Deus deu esses dons para a igreja. Hoje, por falta dos dons e o corpo não está ajustado, o que acontece? Vamos lá na igreja do Messias, lá tem profecia, vamos lá. Aí às vezes cansa de profecia aqui. Vamos lá na igreja do Sidney lá, que lá tem milagre, vamos lá. Nós vamos lá na igreja do pastor Marcelo Santos, que tem o dom de ensinar. Ainda tem relação com os dons de Romanos, que é o que você está fazendo. Isso. Quem ensina, né, Se dedica. viaja as educações. Isso. Tem uns que quer ensinar, mas não se dedica. Não se dedica. Então, irmãos, na realidade, o que é perfeito para uma igreja sadia fluir bem e crescer numa dimensão boa? Ter os dons. O irmão profetiza, não é maior que ninguém é maior que ninguém, todos trabalham para o mesmo. Você está entendendo? Então, eu sempre orei, irmão, sempre quando fui líder de mocidade, eu fui líder dos jovens aqui na época, eu e o Sierra, líder aqui dos jovens aqui, 2001, né? Ora, Jesus, dá dons para os irmãos, dá dons, compartilhe os dons aqui para os irmãos. Eu quero ver um jovem Deus usar em profecia, eu quero ver um jovem no discernir do Espírito, um obreiro interpretando as línguas, para o culto ser um culto completo, salvação de alma. O irmão vem, prega, não enche linguiça, prega no fluir do dom da palavra, com conhecimento e sabedoria, entendeu? Aí é uma igreja. Orar, isso. Oi? Então, isso aí é um outro ensino, mas aproveitar o gancho aqui, né, pastor? Só vou dar uma pinceladinha rapidinho aqui, irmãos. Existem duas linhas de pensamentos. O pensamento mais tradicional do pentecostalismo acredita que os dons só fluem depois que a pessoa for batizada com o Espírito Santo. Mas existe um pensamento mais teológico, não acredita nisso, porque Jesus afluiu nos dons e os profetas, e eles não eram batizados com o Espírito Santo. Você está entendendo? Tipo assim, a gente pega Eliseu, ressuscitou os mortos, Elias e tantos outros profetas, e o próprio Cristo não orou em línguas e manifestou a evidência dos dons na pessoa de Jesus, entendeu? Então, dentro de uma linha teológica, acredita-se que não, mas o pentecostalismo mais antigo, né, mais ortodoxo, diz que sim, entendeu? Tanto é que para consagrar uma pessoa no diaconato, Tem que ser batizado. o Batismo com o Espírito Santo. Isso. Mas não tem isso. Deus me usou uma mensagem profética assim que você vai batizado com o Espírito Santo. Então, por isso. Eu não era batizado com o Espírito Santo. Deus me deu uma mensagem profética, eu entreguei a mensagem, mas eu não era batizado com o Espírito Santo. Então, por isso que eu estou falando que existem essas duas. E foi cumprido a mensagem, tá? Uma companhia pessoa foi cumprida a mensagem, sim. Então, por isso que eu estou falando, existem essas duas, você está entendendo? Essas duas escolas. Os mais ortodoxos pentecostal diz que tem que ser. Os teólogos mais, né, diz que não, né? Mas na minha concepção, a pessoa tem que orar em línguas, né, pastor? Tem que orar. Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Todos são batizados com o Espírito Santo? Irmãos, qualquer dia vamos orar aí para Deus preparar para nós ter uma aula só sobre línguas estranhas. Se vocês soubessem o porquê que Deus deu as línguas estranhas para a igreja, você nunca iria deixar
de orar em línguas. É interessante falar que antigamente que deve se voltar isso aí. A gente participa dos congressos, as pessoas não são convidadas a chamar na frente para orar. Para orar para batizar com o Espírito Santo. Precisa, né? Precisa. Resgatar isso aí. Uhum. Eu preguei num congresso ali na Chácara Silvestre, na Madureira, Congresso das Irmãs, e o tema me levou a falar das línguas estranhas. Daí até eu tirei 20 minutos da minha mensagem, eu parei com a mensagem avivalista para explicar para os irmãos sobre as línguas estranhas. Aí eu desafiei, quem não é batizado com o Espírito Santo vem para frente, se você crê nisso que eu falei. Aí 2 irmãs foram batizadas com o Espírito Santo. Eu falei até de criança. Isso. A maioria fica aí falando da Arca, Noé, essas coisas, Corinho, só isso. Não, pode ter isso, mas uma hora lá, chama as crianças. Vamos orar. Isso. Porque muitas pessoas foram batizadas com crianças. Mas é isso mesmo, né? Amém, irmãos? Aí Paulo também fala da unidade através da excelência do amor. É onde ele entra em Coríntios capítulo 13. Ele diz: ainda que eu tenho todos esses dons aí, mas se não tiver amor, você está entendendo? Esse amor, irmãos, é o amor ágape. Esse amor é o amor de irmão para com irmão. Como vocês são estudantes, eu vou falar para vocês aqui, tá? O dia que vocês for celebrar casamento, evite ler Coríntios 13, porque Coríntios 13 não é o amor eros, que é o amor de marido para com mulher, é o amor ágape, de irmão para com irmão. Às vezes a gente vê, né, ler Coríntios 13, ainda que eu falasse, se não tivesse amor, o amor tudo sofre, tudo crê. Sim, o amor sim, mas Paulo, dentro do contexto original, Paulo está falando do amor da eclésia, da igreja, dos irmãos, de um para com o outro. Dentro do contexto, no entanto, o capítulo 12, Paulo está falando do corpo, Paulo está falando da unidade do corpo, Paulo está falando que o corpo tem que andar unido. Capítulo 13, ele dá uma pausa nos dons, fala do amor. Capítulo 14, ele volta a falar dos dons de novo. No entanto, ele enfatiza muito no 14 o dom de línguas e profecia. Capítulo 14, ele enfatiza línguas e profecia. Você está entendendo? Então Paulo tem algumas traduções que diz assim, né? O dom supremo do amor. Porque se eu profetizar, se eu orar por paralítico, se eu interpretar a língua, tudo, mas eu não amo o meu próximo, o que me adianta? Tem que tomar cuidado com a série e com a dúvida, porque é cheio de gente lendo aí HP. Esses dias eu vi um culto aí fora do colégio, não falando da HP, falando nada. Aí eu não entendia, eu falava HP. É que nem o Exodo, né? Eu tico, né? Então aqui, toda essa parte aqui, ó, Paulo trata da excelência do amor, do padrão do amor cristão, entendeu? Ele diz, ó, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Opa, se eu amo o meu irmão, eu não vou ter inveja dele. Você está entendendo? O amor não é invejoso. Eu vou ter inveja, aí que está, irmãos. Cristo, por exemplo, Cristo diz assim, ó, vocês vão fazer o que eu faço, ainda fará coisas maiores. Cristo, se Cristo não fluir o amor de Deus nele, ele não fosse o próprio Deus, ele ia querer que nós fizesse algo maior que ele. O invejoso, ele nunca quer ser menor que você. Se você disser que tem 5 reais, ele diz, eu tenho 6. Você dizer que tem 10, eu tenho 11. Se você dizer assim, ó, caminhei meia hora hoje, ele diz, caminhei 45 minutos. Ele sempre, aquela briguinha de criança, você já viu? Meu pai é mais forte que o seu. Não é assim? Às vezes é raquítico, irmão, magrelinho, mas pô, para criança é o mais forte, né? Por isso que Paulo fala que os crentes em Corinto eram meninos, eram imaturos, sem maturidade.
Agora, se Deus deu ao meu irmão e não me deu, eu vou ter inveja dele? Coisa nenhuma. Eu tenho o amor de Cristo. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não porta indecente. O amor não busca os seus próprios interesses. Por quê? Eu, como corpo de Cristo, eu não busco meus interesses, mas eu busco o interesse do outro. Porque se o meu interesse atrapalha o dele, então já não é mais meu interesse. Porque a minha bênção tem que ser a sua tem que ser a minha. A Bíblia diz que não faltava coisa nenhuma dos crentes primitivos, e tudo era em comum. Porque se eu tenho 2 túnicas, você não tem nenhuma, eu dou uma para você. Se eu tenho 2 sandálias, você não tem nenhuma, eu tiro uma e dou para você. Esse é o afluir do amor do cristianismo. Você tem 10 ternos, irmão. Você tem 10 ternos. Você sabe que o irmãozinho é novo convertido, queria um terno e não tem condições. Você tem 10, irmão. Você não vai usar os 10 de uma vez só, entendeu? O que custa você, pelo amor em Cristo que você tem? Seu irmão, aqui ó, essa benção para você. Não, às vezes está juntando traça no... Você está entendendo? Não dá, tem medo. Trazer uma palavra aqui, a igreja prefere o modelo. Mas Mas é medo também, irmão. Rapaz, eu nem gosto de falar dessas coisas que eu... Deixa Deus gozar. Não é, irmão, pior que Deus revela pra gente, rapaz, isso que é o problema, né? Eu estava sofrendo uma situação aí há uns anos atrás. Eu fui pregar acho que eu falei para vocês aqui, fui pregar em São José. A irmã ligou para o irmão e Deus começou a usar ela para falar comigo. Nunca vi aquela irmã na vida. Ainda falou assim, ó: e aquele que está acima de você tem inveja do que eu te dei, por isso que ele fecha a porta, tenta barrar o seu ministério. Então, irmãos, sabe, gente boba, rapaz. Deus tem para todo mundo, é só buscar, irmão. Você está entendendo? É só ir pagar o preço. É que nem eu falo, ó, a pessoa não quer estudar, depois quer ter conhecimento. Eu falei para o irmão ontem, quarto irmão que veio pregar, né, veio vários irmãos aqui, foi levar eles embora depois. Falei, irmão, estudar é renúncia. Às vezes você quer comprar um terno, mas você está estudando, você deixa de comprar um terno para comprar um livro, para se dedicar a pagar uma mensalidade de um curso, deixa de comprar um sapato, deixa de comer uma pizza às vezes no final de semana, porque você quer estudar, você quer se dedicar. Aí depois o camarada vem querer levantar contra você, mas ele não sabe o preço que você pagou, que você se dedicou. Quantas vezes vocês estão aqui hoje, sexta-feira, podia estar na sua casa assistindo o Jornal Nacional. Estou brincando. Ou podia estar fazendo outra coisa, né? Vocês estão aqui, ó, isso aqui é preço que vocês estão pagando, entendeu? Aí amanhã ou depois Deus começa a te usar no conhecimento, Deus te dá estudo, Deus vai te dando, vai aumentando, e o camarada quer falar seu. Irmão, você está entendendo? Deus te dá algo, o camarada busca conservar, tem inveja do que Deus te deu, aí começa a perseguir. Isso. Mas vamos continuar lá. A unidade na ordem do culto. Na ordem do culto. Na igreja de Corinto, os cultos caíram na desordem, principalmente por não saberem administrar os dons espirituais. Parece que o culto girava em torno das línguas estranhas, sem a devida interpretação. Segundo o apóstolo Paulo, os incrédulos e infiéis nada entendiam, pois a desordem no uso dos dons pode ser o desserviço
para a evangelização. Se pordes toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas, e entrares um indouto ou infiel, não dirão porventura estão todos loucos? Né? A pessoa não é crente, está todo mundo falando em língua estranha, todo mundo falando em pregador língua estranha, todo mundo em língua estranha. O cara não é crente, irmão, o cara entra assim. Você está entendendo? Não. Isso acontece muito, pastor, porque no Brasil o cara vai ensinando, não muda de sentar. Aí o irmão começa a falar mistério, o irmão começa a pregar, e os irmãos falam, você não está sentindo nada, mas ele quer entrar com a língua para as outras. Ele não está sentindo nada, mas está vendo que os irmãos estão sendo, ele quer pular também. Isso. Aí começa com essa larada, É. Não dá. Não, fora os lugares que você prega a mensagem e às vezes assim, você pregou a mensagem, não é todo dia que o povo vai pular, vai rodopiar. Tem dia que a mensagem é de reflexão. Você está entendendo? Aí você entrega a oportunidade, o camarada vai lá, soca um hino e quer derrubar todo mundo. Todo mundo tem que ir para o chão. Se não tiver uns 3 ou 4 para o chão, não está bom. Tem um desenho que prega, na Empurra, irmão. Eu já cheguei em igreja, depois quando eu saí eu fiquei em casa e orei, fiz uma justiça. E eu devo estar com alguma coisa errada, porque eu não senti nada e todo mundo sentiu. Não, eu fui pregar num lugar aí, que eu olhei assim, né, eu entreguei a oportunidade, e daqui a pouco começou lá, e pau, e todo mundo caindo, aí o líder, o mentor espiritual lá, foi na minha esposa lá, e eu vi nitidamente ele empurrando. Daí ela falou para mim, falou assim, nunca mais volto com você naquela igreja, porque para eles, espiritual é só quem cai, é só quem pula, se não tiver isso... Tempo atrás, eu fui empurrado também. Eu travei a cadeira. Se não cair, passa nas teias. Não, mas tem uns que já usa estratégia, já o pezão lá atrás. Não, eu também não, irmão. Aí o rapaz que estava atrás de mim me puxou. Eu fui no outro, aí o cara soprando assim. Eu fui caindo. Aí ele soprou pra mim assim, aí eu estava atrás. Aí soprou, fiquei normal, lá porque eu puxou. Eu estava começando a igreja. Então, vamos dar continuidade aqui. Aí Paulo fala o que? Elementos do culto na igreja de Corinto. Elementos, língua estranha, profecia, oração em espírito, oração com entendimento, cântico no espírito, cântico com entendimento, salmo, doutrina, revelação e interpretação. Aí ele diz o que aqui, língua estranha, edifica quem fala, profecia, edifica a igreja, oração no espírito, edifica quem ora, oração e entendimento, edifica a igreja, cântico no espírito, edifica quem canta, canto no entendimento, edifica a igreja, salmo, igreja, doutrina, igreja, revelação, igreja, interpretação, igreja. O que você está sentindo vai edificar a igreja? Não, então fique você e Deus. Vamos chamar eu de batistão, não tem problema, irmão, não tem problema, mas fica você e Deus, entendeu? Não, hoje é a dracma perdida, irmão. Isso. Já aí, rapaz. Mas quem é espiritual sabe. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito. Se não há um testemunho do Espírito Santo, irmão, eu escuto, fico ali na minha. Hoje, do São João na minha
E o Gesiel Gomes. Mas a maioria dos que estão na mídia hoje não tem. Não. Deus não usou ele. E estão fazendo esse uso da mídia e os que dentro da igreja também, a gente, de vez em quando, escuta aí. Mas Tem um Facebook que é o Profeta do Apocalipse. Ah, Essa gente não vai recheio, não sei o que é isso. Vamos ver se é tal. irmãos, a unidade na compreensão da doutrina da ressurreição. Capítulo 15, você vai ver que é um capítulo longo. Paulo, ele trata sobre a ressurreição. Por aquela igreja ser uma igreja gentílica e uma igreja que tinha muitos gregos, a influência do gnosticismo era muito grande ali. E para os gnósticos, a ressurreição é coisa de louco, irmãos. Porque a partir do momento que o espírito saiu do corpo, o espírito está livre. Aí se fala de ressurreição, o que é ressurreição? É quando o espírito volta para o corpo e se levanta. Então havia esse problema na igreja de Corinto. Alguns não acreditavam na ressurreição e estavam trazendo para aquela igreja aquela doutrina errônea. E havia muitas pessoas que não acreditavam mais na ressurreição de Cristo. Aí Paulo teve que doutrinar: se não há ressurreição, permanecemos nos nossos pecados. Se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Você lembra que nós falamos isso, né? Sobre a ressurreição de Cristo em Cristologia. Aí tem um quadrinho aqui que fala sobre a ressurreição do nosso corpo, como será, né? Nós semeamos nesse corpo de corrupção, mas nós vamos colher no corpo incorruptível. Semeamos em ignomia, ressuscitamos em glória. Semeamos em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeamos no corpo animal, ressuscitaremos no corpo espiritual. Também te convido depois a ler 1 Coríntios 15. Paulo fala muito forte sobre a ressurreição. E para finalizar aqui, irmãos, que a hora está indo embora, nós estamos aqui ainda. Paulo fala sobre a unidade nas obras sociais. Meu Deus! Paulo fala para os irmãos tirarem oferta para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém, ajudar o próximo, ajudar o outro que está em necessidade. Levantem uma oferta para ajudar o outro. Paulo exorta. Capítulo 16 de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai exortar de novo. Nós já vamos falar já sobre isso, porque a assistência social da igreja não estava funcionando naquela época, irmãos. Não estava funcionando naquela época. Você está entendendo? Aí Paulo exorta aos irmãos para ajudar os necessitados, ajudar os carentes, ajudar os oprimidos, ajudar os que precisam. Há uma exortação. Porque, irmãos, eu já falei para vocês aqui, os 10 mandamentos se resumem em 2. Os 4 primeiros trata com Deus, meu relacionamento com Deus. Os 6 últimos é meu relacionamento com o próximo. Você está entendendo? Se eu amo o meu próximo, eu não mato. Se eu amo o meu próximo, eu não roubo. Se eu amo o meu próximo, eu não desejo a coisa dele. Se eu amo o meu próximo, eu estendo a mão. Se eu amo... Você está entendendo? Então, o cuidado de Deus com o forasteiro, com a viúva e com o órfão era muito grande. Quando nós chegar em Pentateuco, nós vamos falar muito sobre isso. Deus tinha um cuidado especial com as viúvas, os forasteiros e os órfãos. Era um dever dos israelitas cuidarem deles. Por que você acha que em Atos 6 houve o primeiro problema na igreja? Por causa do órfãos e das viúvas. Você está entendendo? E alguém está ajudando uma viúva aí? Foi? Diaconato, irmãos, é para atender o que? Isso aí, a demanda da assistência social. Inclusive a cristã, que é uma seita, os diáconos dela é para isso. Eles cuidam da obra social da igreja. Da obra social. Eles vão atrás de pessoas que estão passando necessidade, principalmente viúvas, principalmente pessoas sozinhas que estão passando necessidade, para cuidar, para que eles não passem
Aham. Na realidade é para isso. Mas, vamos lá. Não cabe ao pastor assim, em si, identificar esse já. No caso, o certo seria os diáconos ir atender, mas tudo depende de um contexto, né? É muita informação, irmãos. Tem coisa que não dá para falar. Vamos lá. Página 105, 2 Coríntios, ministério autêntico. Ministério autêntico. Essa segunda carta a existência de um grupo na igreja de Coríntios contrário à autoridade apostólica de Paulo. Paulo levou o apóstolo a defender e mostrar que tinha sido escolhido pela vontade de Deus. Paulo, ele luta, lembra que eu falei para vocês? Para defender o apostolado na igreja de Corinto. Aqui no 3.1 ele fala sobre a tribulação, né? Vou sintetizar aqui por causa das horas, tá, irmão? Ele diz assim, sobre a tribulação: mesmo estando atribulado, Paulo diz assim, mas se somos atribulados, é a prova da nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. Ou seja, mesmo através dos sofrimentos e das perseguições, nós devemos consolar uns aos outros. Está passando prova? Tem que consolar. Está na dificuldade? Chega um irmão numa dificuldade. Já viu? Tem irmão que gosta de passar prova, né, irmão? Você chega para o irmão e diz assim: irmão, furou o pneu da minha bicicleta, rapaz. Ele diz: a minha furou e penou o aro. Para falar que o sofrimento dele é maior que o seu. Se você falar para ele: rapaz, esse mês o negócio foi feio. Ele diz: rapaz, faz 2 meses já que o negócio está feio para mim. Ou seja, ele gosta de mostrar que está sofrendo mais que você. Acabou o arroz. Você está entendendo? De vez de ele falar: não, irmão, Deus vai dar vitória, né? Fala: irmão, houve um problema lá, rapaz. Rapaz, eu nem vou falar para você. Não, às vezes você não sabe o que o outro está passando. Você está entendendo? Às vezes o outro furou o pneu da bicicleta, mas o furo dele foi um rasgo desse tamanho no pneu, que tem que trocar o pneu e a câmera. O seu só furou, foi uma farpinha, que um michelinzinho ali tampa. Então como que você quer falar que o seu sofrimento é maior que o do outro? Você está entendendo? Esse é o grande problema da cristandade. Você começa a falar com o irmão acerca de um determinado assunto que, né, ele já joga o problema dele 10 vezes maior que o seu. Ou ele está querendo dizer: irmão, não peça ajuda para mim. É mais ou menos isso. Não peça ajuda para mim. Amor pelos irmãos. Paulo, irmãos, vou sintetizar bem aqui. Paulo, ele fica bem entristecido. Paulo, ele fica bem, podemos assim dizer, vendo que a igreja era ingrata com ele. Sabe por quê? Aquele jovem que ele mandou disciplinar não foi disciplinado. Ou seja, a autoridade, ele como pastor, fundador da igreja, ele disse: tira o tal. Não tiraram, deixaram. Você está entendendo? Então Paulo, ele, podemos assim dizer, ele estava um pouco, sabe, com aquela igreja. Rapaz, a gente deu sangue, a gente deu a vida, a gente deu, tem aquele problema, vamos resolver. E os irmãos não obedeceram. Aí diz aqui, isso mostra que as afrontas do apóstolo não foram capazes de esfriar o seu amor pelos crentes. Ao contrário, motivaram a escrever a eles, ensinando a perdoar uns aos outros.
Embora a liderança daquela igreja, aqueles que estavam na frente, não obedecerem o que Paulo mandou fazer, o amor de Paulo não se esfriou. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Sou líder aqui de vocês, só um exemplo. Vamos fazer isso aqui. E ninguém faz. Eu falo, rapaz, povo ruim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Moisés, o povo rebelde, dura serviço, povo murmurador. Deus disse: Moisés, vamos acabar com essa raça tudo aí, e você fica. O que Moisés fez? Não, faça isso não. Entendeu? O que dirão do Senhor? Moisés dando conselho para Deus, irmão. Você está entendendo? Embora o povo questionando Moisés, o povo desobedecendo Moisés, o povo murmurando contra Moisés, Deus falou assim para ele: chegou o momento, vamos destruir tudo. Se é outro, rapaz, o senhor demorou, hein? Se é Arão, Moisés disse: não, destrói não. Você está entendendo? Então é mais ou menos isso que Paulo está passando. Você está entendendo? Povo rebelde, não obedecia, em pecado, situação deplorável, mas ele, coração, amando, escreve. Outra coisa também de Paulo, a sinceridade da sua pregação. A sinceridade, ele diz assim, o apóstolo explica que não era como os falsificadores da palavra, ou seja, pessoas que ao invés de pregar para promover o reino de Deus, pregavam para obter dinheiro, aceitação e sucesso, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença. Aquela mensagenzinha que só agrada. O irmão Zé ali tem um dízimo, mas ele está num pecado ali, rapaz. Vou falsificar essa mensagem para mim não atingir o irmão Zé, porque se eu pregar isso aqui vai atingir o irmão Zé. Aí o irmão Zé vai para a igreja do outro lá. Mas Paulo disse: não somos falsificadores. Ou seja, nós não mudamos a mensagem por causa do dinheiro. Aquele escritor brasileiro, lá da Bahia, esqueci o nome dele, Rui Barbosa, coisa assim, mais ou menos, lá da Bahia lá. Conta-se que um dia ele estava angustiado e ele saiu a pé. Falou assim: eu vou procurar uma igreja para mim ouvir uma palavra de Deus hoje. Não é crente, acho que é Rui Barbosa mesmo, vou ver certinho, mas depois eu falo para vocês. Aí ele entrou numa igreja e o pregador estava pregando, mas na hora que o pregador viu ele mudou a mensagem, porque conheceu, aí mudou. Aí na hora que acabou o culto, ele desceu do púlpito correndo, foi lá cumprimentar ele: tudo bom, tal, eu sou pastor aqui e tal, e o que o senhor achou da nossa igreja, da nossa mensagem, o que o senhor achou da pregação? Ele disse assim: até a hora que eu entrei estava boa, mas depois eu vi que você mudou, e aquilo que você falou, eu sei de cor e salteado, e sei mais que você até. Eu não vim para buscar um conhecimento humano, eu vim para buscar uma palavra de Deus, que até enquanto eu estava lá fora, que você não tinha me visto, eu vi que você estava pregando uma palavra de Deus, que Deus estava falando comigo lá fora, mas na hora que eu entrei, eu vi que você mudou a mensagem. Você não precisa ser confrontado. Precisa. E as pessoas vêm passando. Irmão, evangelho que não confronta não é evangelho. Evangelho que não confronta não é evangelho. E tem gente que não gosta de ser confrontado, entendeu? A palavra arrependimento no grego é metanoia. Metanoia é mudança de vida. Se o evangelho anunciado e pregado não traz metanoia, arrependimento, mudança, não confronta, irmão, o que é a mensagem hoje? A mensagem hoje é: você vai prosperar,
Você vai casar com um galã aí, irmãzinha que está sem casar, vai casar com o bonitão. Você, meu irmão, vai largar da mocreia, vai casar com uma bonitona também. Você é do carro velho aí, ó, não se preocupa, o carro novo vai chegar. É as mensagens, irmão. Você está entendendo? O cara está em pecado, vai prosperar, o negócio vai fluir, a porta vai se abrir. O altar desconcertado, cheio de cinza, todo bagunçado. O que Elias fez? 1 Reis 17. Não, peraí, deixa eu... vou oferecer. Não, espera aí. Pegou as pedras, pegou a madeira, tudo, tal. Depois de tudo consertado, foi lá e sacrificou. Aí disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Aí desceu, mas teve que consertar. Paulo diz: não sou falsificador, prego com sinceridade. Dependência de Deus. Paulo, ele fala também da dependência que ele tinha de Deus. Não que sejamos capazes nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que nós já falamos sobre Paulo aqui, hein? Um homem com conhecimento, um homem que falava vários idiomas, formado aos pés dos maiores sábios da sua época. O que ele dizia? Mas eu dependo, entendeu? Dependo de Deus. E nessa dependência de Deus, aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala sobre o ministério do Espírito Santo. Ele diz, e ele fala sobre o poder da nova aliança. Diz assim, ó: mas Paulo em nenhum momento autopromoveu-se, mas foi chamado e capacitado por Deus, e fez dele um ministro propagador da nova aliança, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito. Aí, irmão, você está estudando? A letra mata, hein? Letra mata, irmão, estuda não, a letra mata. O que Paulo está querendo dizer aqui? A letra mata. Paulo está querendo dizer que a lei, no entanto, ele acabou de falar aqui: eu sou pregador da nova aliança, porque a velha aliança é chamada de lei. A lei mata, o antigo concerto mata, mas o novo, que é Espírito, vivifica. No entanto, se você continuar a leitura aqui, você vai ver no capítulo 3 que Paulo está traçando do ministério do Espírito Santo. Ele fala sobre o ministério do Espírito Santo dentro desse contexto do Novo Testamento. Aí tem esse quadrinho aí, né? Tem esse quadrinho aí, ó, Velho Testamento, Novo Testamento, Moisés, Cristo, letra da lei mata, o Espírito da vida, ministério da morte, ministério do Espírito, ministério da condenação, ministério da justiça, glória transitória, glória permanente, véu sobre o rosto, véu tirado, cara descoberta e liberdade. No Antigo Testamento, a glória era de fora para dentro. No Novo Testamento, a glória é de dentro para fora. No entanto, o rosto de Moisés, quando ele ficou lá no Sinai, né, não brilhou? De fora para dentro. Aí teve que colocar um véu lá, né? Aí devagarzinho a glória foi desaparecendo, porque era de fora para dentro. Antiga aliança. Agora na nova aliança é de dentro para fora. A glória vem de dentro para fora. Mensagem cristocêntrica é aquilo que nós já falamos na matéria passada. Cristo é o centro. No entanto, ele diz o quê? Ele fala que Cristo, nós somos o vaso de barro, e Cristo é colocado dentro de nós como um tesouro. Temos dentro de nós um tesouro. Cristo é o centro. Aí ele diz aqui, ó, na segunda carta aos Coríntios, Paulo também defendeu: o maior propósito ministerial era pregar Cristo, ou seja, o objetivo não era pregar para si mesmo, nem divulgar ideologias humanas, mas levar a preciosa mensagem salvífica aos não cristãos. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos seus servos, por amor a Jesus.
Nesse versículo podemos ainda ressaltar que o apóstolo, ao dizer não pregamos a nós mesmos, estava querendo mostrar que a autoexaltação não fazia parte do seu caráter, pois desde a conversão a Cristo, que aquele sentimento havia sido completamente excluído da sua vida. Continuando, o apóstolo dos gentios compara o crente como vaso de barro e Cristo como um tesouro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não... Você é vaso de barro, irmão, ou é de madeira? Que vaso você é? Por que temos que ser vaso de barro? Porque o vaso de barro ele pode ser quebrado e ser feito de novo. Aí hoje quase ninguém canta mais, né? Aquele hino, né? Do quebrar o vaso. Senhor amado, como vaso na mão do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo. Por que ninguém canta mais, irmão? Porque Deus começou a quebrar os vasos. Aí falou assim: vamos parar de cantar esses negócios aí. Deus está quebrando o povo aí. O sofrimento em prol do Evangelho. Daí tem esses quadrinhos. Paulo, exemplo nos sofrimentos interiores, aflições, angústia e cuidado de todos da igreja. Sofrimentos interiores. Paulo, exemplo nos sofrimentos exteriores, necessidades, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, perigo de morte, 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes açoitado com vara, apredejamento, naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo, perigos de rios, perigos salteadores, perigos da minha nação, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Alguém sofreu tudo isso aqui? Paulo desistiu? Paulo diz: rapaz, vamos parar com esse negócio mesmo aí, viu? Vou voltar a ser o que eu era antes. Não, continuou. Paulo, exemplo das virtudes da vida espiritual: muita paciência, pureza, ciência, longanimidade, benignidade, amor não fingido, Espírito Santo, palavra da verdade, poder de Deus, armas da justiça à direita e à esquerda. Ou seja, exemplos espirituais, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos mas sendo conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados mas sempre alegres, como pobres mas enriquecendo a muitos, como nada tendo mas possuindo, assim como em ressaltar outro sofrimento de Paulo passou, dominado por ele mesmo como o espinho na carne. E o que é o espinho na carne? Só Deus sabe, e há uma especulação muito grande. Coríntios 12, o que o Senhor diz para ele? Mas a minha graça... Aí tem aqui o compromisso com a santidade e integridade. Estou passando um pouco rápido, irmão, falta 3 minutos. Compromisso com a santidade e integridade. Paulo fala aqui no capítulo 6, para fugir da prostituição, que o nosso corpo é templo e morada, a promessa para os purificados, né? Habitação de Deus, andando entre os fiéis, Senhor como promessa de ter o Senhor como Deus, ser povo de Deus, recebido pelo Senhor, Deus como Pai, e filho e filhas de Deus, o zelo pela santificação, o compromisso com a generosidade. Paulo trata de novo. Se lembra que semeia muito, cada um contribui segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas Deus ama o que dá com... Paulo de novo trazendo aos irmãos o dom de repartir com liberalidade, porque havia uma necessidade. Então quem planta muito, o zelo com a igreja,
Porque estou zeloso com vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Já pensou se todos obreiros pensassem nisso que Paulo diz aqui, ó? Estou zeloso com o zelo de Deus, porque eu tenho que apresentar você. Está entendendo? Como o quê? Como uma virgem pura, santificada. E ali nós vemos as cartas aos Apocalipse, as 7 cartas, que cada carta é endereçada ao anjo e é lida na igreja. E ele chama a atenção do anjo, que é o líder da igreja, que suportava Jezabel, suportava as doutrinas de Balaão, suportava os nicolaítas. Então, quanto mais dado, mais é requerido. É claro que a honra também é outra, mas a desonra também será grande. Você está entendendo? Esse assunto é terra estreita, irmão. É terra estreita. Porque Paulo, para você ver, eu tenho o zelo de Deus, porque eu tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Um amigo meu foi casar com uma filha de um muçulmano, um amigo meu. Aí o pai dela chegou nele e disse assim, ela tinha uns 25 anos, chegou nele, esse amigo meu, falou assim, ó, se não for virgem, pode me devolver, no dia do casamento, se ela não for virgem, pode me devolver amanhã, porque eu não criei uma filha, doutrina muçulmana, né? Costume muçulmano, só para os muçulmanos, né? Ele disse, eu não criei uma filha dentro dos nossos costumes para casar desonrada. Você está entendendo? Ele namorou e noivou e casou com ela em 30 dias. Faz mais de 15 anos, faz mais de 20 anos que estão casados. Eu era novo convertido quando se casou, já fiz 21 anos de estrada, tem mais de 20 anos. Você está entendendo? Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Eu vou apresentar uma noiva virgem, pura, ao marido. Quem é o marido? Já pensou, Oliveira? Jesus, está aqui sua noiva, parecendo a noiva cadáver. Na época a gente era novo convertido, ele não tinha muito convertido ainda. Daí ele falou, eu era virgem mesmo. Amém, irmãos? Aqui eu finalizo 2 Coríntios, já são 9h34. Faltou 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses, porque eu dei uma acelerada, hein? Falando que a carta aos corintianos é terrível. Depois eu posto para os irmãos o vídeo lá do professor Hermes, que tem toda a aula completa, amém? Pode ser? Porque se a gente voltar nesse assunto semana que vem,